E gostaria de agradecer ao Dr. Gilson, o Dirceu e todo mundo aí da cardiologia, Gustavo, pelo convite para vir participar desse evento que é muito importante aqui para a cidade e para o hospital. E gostaria de dizer que eu tenho já uma relação antiga com Montes Claros, com a medicina, e há 35 anos eu vim fazer aqui meu estágio rural, e vim fazer um estágio rural em Varzelândia, e lá eu encontrei um professor que trabalhava lá em Varzelândia como médico do interior, e eu tomei a liberdade de brigar muito com ele, porque eu achei que ele era muito superior à função que ele exercia lá, sabe? Eu acho que ele até me ouviu, né? E hoje é um grande amigo meu ídolo, que é o professor João Canela, né? Depois eu tive também outros contatos aqui, que nós viemos uma oportunidade de talvez fazer uma das primeiras cirurgias cardiovasculares aqui no Montes Claros, né? E lá no hospital do Gilson lá, e depois ajudamos aqui o Dirceu e o pessoal a montar o serviço, operamos uns 15 carros. Hoje eu estou tendo a honra de vir para ajudar a montar e a fazer crescer o serviço de cirurgia endovascular aqui do Montes Claros, que eu espero que seja uma das maiores referências aqui da região. Bom, segue, por favor. Para falar, pode seguir, não vai rodar meus filmes, né? Segue, não tem nada aí. Bom, para falar infelizmente meus filmes não vão rodar aí, segue. Para falar de contar a minha história, eu gostaria eu tinha alguns filmes aqui mostrando para nós que estávamos prestando serviço lá com essa mortalidade normal. E aquilo soou assim, para alguns como uma ofensa, mas para mim soou um desafio, porque realmente estava 100%. Naquele tempo a gente não tinha fios apropriados, não tinha técnicas nem máquinas de suporte apropriadas, não tinha cola, que hoje a gente tem. Então, o que nós temos? Nós aceitamos aquele desafio. Em 1988 eu desenvolvi esse anel, que é simplesmente uma técnica que eu aprendi com um bombeiro, né? É aquele anelzinho que foi a minha vida na medicina, né? Aquilo ali. Segue. Ali, esse anel era feito simplesmente para você poder transformar uma prótese comum numa prótese endovascular, intraluminal. Eu brinco que eu fui o primeiro cirurgião do mundo a fazer cirurgia endovascular, né? Apesar de aberta, eu colocava dentro da aorta, sério. Então eu preparava uma prótese, sério, e transformava essa prótese simples numa prótese endurecida que tinha um suco para amarrar. Certo, nós não vamos poder ver, porque tinha cirurgia mostrando o sangue, a gente conseguiu operar os pacientes num tempo, segue o slide, num tempo, né, não está rodando, e um tempo muito rápido, e a gente conseguiu reduzir a mortalidade para em torno de 10%. Com isso, o nosso serviço cresceu e nós tivemos, pode seguir, nós tivemos condição de virar uma referência no estado em cirurgia da aorta. Cirurgia da aorta naquele tempo era isso aí, né? Eu estava comentando com o professor João Canela, era uma cirurgia maravilhosa, a gente usava técnicas agressivas, né? Parada circulatória, hipotermia profunda, grandes incisões, trocava tudo, mas em grande parte dos casos o paciente não resistia a essa agressividade, né? Então a gente fazia cirurgia maravilhosa, mas acabava, na maioria das vezes, perdendo o paciente. Certo? Próximo, por favor. Para reduzir a mortalidade, mais ainda dentro do nosso serviço, nós criamos uma equipe multidisciplinar,
né? Nós juntamos a equipe de diagnóstico, né? Hoje a gente trabalha junto com o pessoal da tomografia, da ressonância, do eco, e a gente faz parte, grupos de discussão, né? Nós juntamos com a hemoterapia, que é muito importante para nós, a anestesia. Nós criamos uma equipe que a gente chama de equipe de reposição, que são as meninas da perfusão, da circulação estratosférica, que enquanto eu estou operando o paciente, eu não estou preocupado se o paciente está sangrando, porque eu sei que tem um pessoal preparado para repor a quantidade de sangue que o paciente está perdendo, né? A própria equipe cirúrgica, a equipe de hemodinâmica que está junto com a gente, trabalhando junto com a gente, e a equipe de pós-operatório. Nós criamos assim, segue. Então, nós intitulamos de Centro de Tratamento das Doenças da Aorta de Minas Gerais, segue. E hoje a gente é realmente uma referência, né? Nós temos, como eu vou mostrar para vocês, a gente tem um número elevado, grande de cirurgias, segue. O nosso serviço começou, né? Então nós, hoje, né, a nossa mortalidade, vai seguir, nossa mortalidade é de 13%, mas contando as emergências, as aortas, outras e tudo. Mas a gente tem que pensar do outro lado. Nós temos uma sobrevivência de 87% nesses pacientes gravíssimos. Mas a gente sempre procurou melhorar, certo? E em 1991, Parodi, que é um argentino, descreveu essa técnica para tratamento dos aneurismas da aorta abdominal, que é chamada cirurgia endovascular. Nós tivemos uma dificuldade para aceitar isso, sabe? Para começar, porque a gente brigava com os hemodinamicistas, né? Porque a gente não aceitava angioplastia e não ia aceitar uma cirurgia dessa. Aí depois a gente viu que a angioplastia cresceu, que a gente foi ficando para trás, e se eu largasse, não aprendesse a fazer a cirurgia da aorta, eu ia ficar para trás também. Quando nós começamos, certo? A cirurgia da aorta nos parece uma mágica, parece realmente uma mágica, porque você enfia um catéter lá dentro, solta a prótese lá dentro e resolve o problema. A gente abre, costura, né? Aquilo sangra e o diabo, e aqui você coloca uma prótese lá dentro, isso vai resolver? Segue. Mas, segue, por favor. Mas realmente vocês vão ver, segue, por favor. É um milagre. Qual é a melhor cirurgia para se tratar um paciente desse com um grande aneurisma da aorta torácica descendente ali na curva da aorta? Né? Uma via de acesso difícil, né? Se você abrir pelo externo, você não alcança o local. Se você abrir pelo tórax, você não chega, não consegue pensar a aorta. Então é uma cirurgia de grande mortalidade. Hoje a gente faz a cirurgia em 10 minutos, certo? E eu tenho saudade da cirurgia de aneurisma de aorta torácica descendente, porque a gente consegue operar esses pacientes através da introdução da prótese via artéria femoral e realmente o ato cirúrgico é um ato cirúrgico de 10 minutos com um baixo risco, uma baixa taxa de mortalidade, certo? E na aorta abdominal, isso aqui é um exemplo de um paciente que chegou no hospital, vocês podem ver lá, às 18h30, com aneurisma roto, né? Olha a anatomia do aneurisma roto, paciente grave, de 76 anos, pai do fisioterapeuta do hospital. E do lado de cá nós estamos vendo que às 19h07, né? Então 37 minutos depois, esse paciente estava com essa anatomia perfeita, né? Tratado por via endovascular. E ele teve alta no terceiro dia, né? Sem nenhuma complicação. Então é um milagre, realmente um milagre. E isso foi nos empolgando, sério. Por quê? Porque o que a gente quer é o melhor resultado do paciente. Né? O que a gente quer é que o nosso clínico que encaminha o paciente para você fique satisfeito porque você tem bons resultados. Você quer ter um bom resultado para mostrar, né? Sério, que você consegue resolver. Esse é um caso, outro caso interessante. Um paciente de quase 80 anos chegou no nosso serviço com um aneurisma roto, um paciente com anatomia horrível, um caso de emergência. Então nós tratamos da maneira que nós tratamos hoje lá no hospital, a cirurgia que a gente fez hoje aqui, sério. Nós tratamos por via endovascular. Próximo, por favor. Nós colocamos uma prótese endovascular dirigindo o fluxo completamente para uma das ilíacas, a outra ilíaca foi ligada e nós fizemos um bypass femoral. Por que isso é bom? Porque essa cirurgia é muito simples, você não precisa
de gastar tempo cateterizando nada. Você entra e resolve o problema de uma maneira muito simples, muito rápida. Segue. Esse paciente evoluiu muito bem, vocês estão vendo aí a tomografia a longo prazo, mostrando o resultado final desse procedimento. Segue. Então essa cirurgia, para começar, ela tem muito problema, né? São vários problemas, né? Você tem os auditores da Unimed, os convênios enchendo a paciência, ficando com uma prótese muito cara, né? Uma prótese que dá muito problema para você colocar, então você tem que fazer 1000 relatórios, você tem a dificuldade na autorização, às vezes a gente tem dificuldade na demora que essa prótese vai levar para sair de Belo Horizonte, São Paulo, chegar aqui. Né? Você tem problema que o SUS antigamente não pagava, né? O custo é muito alto e um problema muito sério, onde operar, né? Porque a gente só operava na hemodinâmica e eu acredito que a hemodinâmica não é um ambiente adequado para a gente fazer cirurgia de aorta, porque não é um ambiente cirúrgico, certo? Nós conseguimos lá no Lar Teresa operar de uma maneira simples dentro da nossa sala, com um intensificador de imagem que tem recursos não tão bons quanto a hemodinâmica, mas que resolve esse problema. Nós estamos, esse slide é mais antigo, nós hoje estamos quase 2.000 cirurgias, mas nós estamos com 1.400 pacientes operados de aorta com nesse ambiente. Esse é um ambiente cirúrgico, esse é um ambiente que eu tenho foco, que eu tenho desfibrilador, que eu tenho monitor, que eu tenho bisturi elétrico, eu tenho pessoal treinado a me ajudar, né? E sangue e tudo, né? Então eu acho que é um ambiente melhor. Não quer dizer que não se opera na hemodinâmica, hoje opera na hemodinâmica, mas o melhor resultado é quando se opera dentro do bloco cirúrgico, certo? Para isso que nós hoje temos as salas híbridas, né? Certo? Isso aí é só para mostrar a evolução, né? 2008 ainda não tinha, e tem um slide, vamos seguir. É falar para mostrar o que vai acontecer com ele. É isso aí. Se você não fizer o procedimento por via endovascular, você está fora. Porque a evolução é a cirurgia endovascular. Isso eu não tenho a mínima dúvida, certo? Como é que essa cirurgia pode simplificar? Você pode ver que nós temos um paciente aqui que foi atropelado de bicicleta, atropelado por um ônibus, né? Um paciente de mais de 70 anos, doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele tem ali, vocês estão vendo, um grande hematoma com uma dilatação no arco aórtico. Para eu operar esse paciente, eu teria que fazer aquela cirurgia, com parada circulatória, né? Circulação extracorpórea, hipotermia profunda. Então o que eu fiz? Sério? Nós fizemos simplesmente uma mini esternotomia, uma abertura de 5 centímetros externo, dissequei a aorta e transpus os vasos supraórticos. Nós vamos ver essa prótese na aorta ascendente, bem proximal, perto da válvula, e cada ramo eu coloquei um tronco laxepárico e o outro na carótida, de modo que eu limpei o arco, me proporcionando um colo para eu ancorar essa prótese dentro do arco aórtico sem ocluir os vasos que irrigam o cérebro, certo? Então, está aí o preparo que foi feito, né? Tá vendo? Nós estamos vendo que ali em cima, né, nós temos a transferência do arco aórtico aqui para bem proximal, né, deixando aquele colo imenso para eu inserir ali a prótese e fixar, certo? Aqui é o resultado final. Esse paciente, né, que é um paciente muito grave, foi operado. Clica aí na imagem, por que não quer rodar? Se a outra rodou. Né? Esse paciente foi operado de uma maneira simples, com uma simples esternotomia, né, sem circulação extracorpórea, e nós tivemos um resultado fantástico. Como esse, a tomografia do pós-operatório desses pacientes mostra aí um resultado fantástico, com exclusão total do aneurisma e sem complicações maiores, certo? Né? Aí é só para mostrar uma paciente com dissecção aguda de aorta. Essa aí é uma paciente renal crônica que durante a sessão de ácido teve uma dor no peito e foi para o nosso serviço uma grande dissecção de aorta que vocês estão vendo que começou do arco. Então o que eu fiz? A mesma coisa, eu transpus o arco para a aorta ascendente para me oferecer um colo de ancoragem dessa prótese, né? Certo? De modo que eu pude tratar essa paciente com agressividade, né? Aí foi a pequena cirurgia que nós fizemos de transposição, certo? Próximo.
Aí é o resultado final, né, mostrando que essa paciente evoluiu muito bem. No terceiro dia de pós-operatório, ela já tinha voltado para o hospital de origem para fazer a sessão de diálise, certo? À medida que você vai ficando acreditando no médico, você vai ficando mais confiante, você começa a abusar, né? Isso aí é até uma publicação nossa que está saindo agora na revista que é a maior referência de cirurgia cardiovascular, que é o Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, tratamento das doenças da aorta ascendente por via endovascular. Nossa equipe, nós somos os primeiros do mundo a fazer. Né? Então esse aqui é um dos primeiros casos, vocês estão vendo aí, em 2007, né? Esse paciente tinha uma ruptura na aorta ascendente, né? Uma ruptura bem localizada, então eu tinha um colo proximal ali em cima da válvula aórtica, outro colo distal perto do tronco plaquicefálico. Eu optei por esse paciente muito grave, eu optei por tratar por via endovascular, certo? Lá, nós posicionamos uma prótese, né? Acima da válvula aórtica, acima do eixo coronariano e junto do tronco plaquicefálico, certo? Imediatamente nós disparamos essa prótese, vamos ver que essa prótese foi um disparo muito preciso, né? Olha lá, abriu, certo? E o resultado final, certo? É fantástico, né? Esse paciente com a cirurgia aí, que a gente pode ser feita aí em meia hora, uma hora, né? A gente deixa o paciente preparado, se precisar de fazer circulação circulatoria, a gente está pronto para fazer, mas nesse caso você vê que a resolução é total, com um procedimento de baixo risco, né? Um procedimento que a gente faz com sucesso, certo? Mais um caso, tá vendo? Outra úlcera, né? Com tratamento endovascular, certo? Aí os grandes aneurismas de aorta ascendente, a gente troca tudo, a válvula e tal, e antigamente a gente deixava uma tromba de elefante, um pedaço de prótese descendo na aorta descendente no segundo tempo. Esses pacientes não voltavam para fazer a segunda cirurgia, porque essa cirurgia era muito grande. Você falava, agora eu vou abrir esse tórax e vou operar de novo. Eles não aceitavam. Hoje, eles aceitam. Por quê? Porque a gente consegue colocar, por favor, ao próximo. A gente consegue, essa técnica segue. Hoje a gente consegue, dentro daquela tromba, o próximo, por favor, a gente consegue colocar a prótese endovascular dentro da tromba de elefante para tratar o segundo tempo sem abrir esse paciente, certo? Né? Os aneurismas tóraco-abdominais, vocês estão vendo que aí nós cobrimos toda a aorta do paciente. O que a gente faz? A gente simplesmente transfere o tronco celíaco, as duas renais e a mesentérica para a ilíaca e cobre toda a aorta. O paciente que não tem condição cirúrgica, certo? Né? Outras técnicas, né, para tratamento, vocês vão ver um paciente chegando no hospital com uma paraparesia, né, dor abdominal, uma dissecção crônica. Olha o tamanho da luz verdadeira desse paciente, vocês vão seguindo ali, tá saindo lá os vasos mesentéricos, né? Então nós preparamos esse paciente, segue. Pode seguir, próximo. Né? E esse paciente teve um resultado fantástico, vocês vão ver aí, né, com tratamento por via endovascular, certo? Pacientes, as técnicas vão desenvolver. Hoje nós temos a técnica da chaminé, né? O que é chaminé? É implante de um stent no vaso que você vai cobrir, de modo que você alarga o seu ponto de ancoragem. Está vendo? Esse paciente tinha uma dissecção que chegava perto da subclave esquerda e até a carótida, né? Então nós colocamos um stent protegendo a carótida, segue. Né? Estão vendo aí o stent protegendo a carótida, dirige o fluxo para a carótida, ele amassa a prótese ali, ó, e a gente mantém o fluxo para a carótida e subclave, aumentando a sua zona de ancoragem sem agredir, só com punção, segue. Né? Pacientes, né, como esse aí, com a ruptura da aorta ascendente, sem nenhuma condição cirúrgica, certo? Nós fizemos também o tratamento da aorta ascendente, né, usando uma chaminé na carótida esquerda para fazer o fluxo através do bypass da carótida, certo? Eu acho que isso aí é assunto muito especializado, mas eu estou mostrando assim com fotografia, já para o pessoal ter a noção que hoje a gente está fazendo coisas em cirurgia endovascular que às vezes nem a gente acredita muito que pode ser feito, certo? Né? Técnica de chaminé, olha, você vê essa dissecção crônica no segundo slide ali, você vê a parede da aorta toda doente, toda
né? E essa paciente com aneurisma quase para romper, morrendo de dor, nós fizemos uma chaminé, colocamos uma prótese, olha o resultado final, né? Segue. Ela evoluiu muito bem, né? Com a cura e uma total dessa dissecção. Segue. Segue, né? Segue. Tratamento de aorta ascendente, arco descendente, com chaminé maior, usando uma grande prótese, né? Jogando o fluxo trombopraxefálico, segue. Vocês podem ver aí, segue o resultado final, né? E esse paciente conseguiu um tratamento bom, satisfatório. Segue. Então, com isso tudo, o que nós conseguimos? Nossa mortalidade continuou em torno de 13%. Nós não melhoramos. Nós continuamos com 87% de sobreviventes. Por quê? Mas porque aí nós começamos a operar pacientes mais graves, né? Pacientes que antes a gente contraindicava a cirurgia, paciente de 90 anos, paciente com aneurisma roto, hoje a gente opera e a gente consegue ter uma mortalidade baixa, que é considerado 13% da mortalidade baixa, atingindo um grupo maior de pacientes, certo? Né? Outras coisas que a gente tem feito, né? Coartação de aorta, a gente não abre mais, né? Uma coartação cega, a gente entra, faz a angioplastia com endoprótese cega, né? Segue, né? Tratamento da válvula aórtica. Hoje nós somos os pioneiros aqui em Minas, né? Nós estamos com quase 10 casos já operados, né? Com o implante de válvula transcatéter. Inclusive, há pouco tempo nós fizemos um paciente aqui de Montes Claros, né? Esse implante de válvula transcatéter, e o paciente evoluiu muito bem. Eu não disse dele agora, mas quando ele saiu de lá, ele estava muito bem. Segue. E as cirurgias, né, mais comuns, né, como um paciente, um cirurgião operando uma vesícula, ele triscou lá a mesentérica, ele fez um pseudaneurisma, nós usamos um stent revestido, né, de uma maneira simples, fácil, nós resolvemos o problema sem agredir mais o paciente. Segue, né? Segue. As angioplastias de carótida, que o Gustavo vai falar, segue, pode passar. Gastando tempo, segue. Artéria renal, segue. Né? A angioplastia de aorta, né, que antigamente a gente fazia uma laparotomia com bypass da aorta bifibural, hoje a gente consegue só com um catéter fazer um paciente voltar com a anatomia tão perfeita e com resultado fantástico. Segue. Então o que eu tenho a dizer é que hoje a gente dentro do hospital, a gente tem que trabalhar junto. As equipes, a equipe cirúrgica hoje é uma equipe multidisciplinar, né? Nós trabalhamos o cirurgião, junto com o hemodinamicista, junto com o perfusionista, junto com todo mundo, para a gente procurar formar esse médico, me misturou ali, formar um médico, que eu não sei como é que ele vai chamar, um médico, né? Não é um hemodinamicista, nem é um cirurgião. Sabe? É um médico que vai fazer essa intervenção. Ele tem que saber operar, ele tem que saber mexer no catéter, ele tem que saber porque ele tem de tratar esses pacientes de uma maneira completa. Eu não sei ainda como é que vai chamar esse especialista, mas eu sei que ele está vindo aí, né, com essa formação que a gente está tendo, trabalhando, unindo os grupos para trabalhar juntos. Segue. Então é isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer a oportunidade e quis mostrar uma coisa assim, o que a gente está fazendo. Acho que muita gente não é difícil de entender, porque é uma cirurgia às vezes complexa, mas dá para saber que a gente consegue resolver muito problema hoje com uma agressividade baixa, oferecendo para esses pacientes um melhor resultado e uma maior chance. Boa noite a todos. Dr. Rodrigo, parabéns pela brilhante aula. Dr. Rodrigo Bernardes é uma unanimidade nacional no tratamento de doenças da aorta e é uma honra ter o senhor aqui falando para a gente. O senhor falou de duas coisas muito interessantes. A endovascular é uma especialidade relativamente nova dentro da história da medicina. E a gente está vivendo uma revolução com os novos tratamentos, tecnologia, nanotecnologia,
o senhor passou mais do que eu essa transição aí, e agora a gente está vendo que se resolve muita coisa com menos agressividade. Eu queria que o senhor falasse rapidamente como que está a evolução não é troca, mas um implante de válvula aórtica lá no seu serviço, porque eu acho que é um futuro, isso é uma coisa que está caminhando para isso, para um implante de válvula aórtica, a CoreValve e a Edwards, né, por endovascular, né, livrando esses pacientes, que a maioria são pacientes de 80, 90 anos, com um alto risco cirúrgico, e os resultados estão fantásticos no mundo todo, e a diretriz, o FDA americano liberou para pacientes com Euro-score elevadíssimos, né, pacientes com alta mortalidade, quer dizer, você não faz isso no paciente de 50 anos, você faz isso no paciente de 90 anos só. E mesmo assim o resultado está fantástico. E o Madre Teresa, se não me engano, também está nessa vanguarda aí. Como é que está hoje a realidade? Quantos casos você tem? Você acha, eu sei que hoje, a nível do Ministério da Saúde, está tendo uma movimentação para tentar liberar mais essa válvula, que a gente sabe que tem um custo alto. Quantos casos você tem? Você está junto com o pessoal da hemodinâmica? Vocês estão fazendo sozinho? Como é que está isso lá? Como eu disse, hoje essa especialidade é uma especialidade nova. Hoje a gente trabalha no que a gente chama de heart team, né? São vários especialistas. Precisa de ter o cirurgião, o hemodinamicista, o cardiologista, o ecocardiografista, né? E muitas vezes o pessoal da radiologia, porque a gente precisa interpretar bem a tomografia para você posicionar bem essa prótese. Eu acho que isso aí não é mais futuro, isso é o presente, né? Isso é como a gente começou a cirurgia endovascular de aorta. Eu tinha de justificar para o convênio, né, por que esse paciente tinha de operar por via endovascular. Ele tem mais de 75 anos, ele tem tantas comorbidades, ele não tem abdômen hostil, ele não pode ser operado, porque naquele tempo só se concebia fazer uma cirurgia tão cara um paciente que não tinha condição de fazer aberta. Mas hoje, chega paciente para mim de 50, 60 anos e fala assim: eu quero operar por via endovascular. E ele tem o direito, porque eu posso oferecer uma cirurgia com baixa taxa de mortalidade, com baixo risco, né? E eu não posso falar com ele: não vou te operar porque a prótese é cara, né? Então eu teria que ter outra justificativa, né? Então já foi, está liberado, você coloca em quem você acha que deve ser. A válvula aórtica, por enquanto, a gente só opera em pacientes que têm risco proibitivo, não é alto risco, é paciente que não tem condição cirúrgica, né? E mesmo assim, né, nós estamos materializando com 9 pacientes operados e estamos com alguns na fila. Agora nós estamos com dificuldade da válvula da CoreValve, que está sem perder o registro aqui na Anvisa por causa de mudança de fábrica. Então nós não estamos tendo CoreValve, que é a válvula que a gente usa mais, e nós tivemos um óbito em todos os pacientes, vamos dizer, inoperáveis. Então o resultado é fantástico. É uma cirurgia que é feita rápida, não tem sangramento, não tem a agressividade cirúrgica mínima. E eu acho que isso aí é o presente, né? Hoje agora nós vamos partir para a válvula mitral e para outras coisas mais, né? Nós tivemos agora uma reunião lá com o pessoal da Philips mostrando uma hemodinâmica nova, com software novo para CoreValve, que você pode sair da sala e mandar a enfermeira implantar, porque tem lá o caminho certinho de onde vai, né, brincando assim, mas ficou sem graça. Então eu acho que isso é presente, e nós temos de estar nele, nós temos de estar aí, porque senão nós vamos ficar para trás.